Bom, pessoal, estamos aqui para mais um Humor e Conversas, que é o nosso encontro mensal na segunda quinta-feira do mês, para que falemos de assuntos variados que dizem respeito ao nosso dia a dia, ao nosso trabalho, né, à nossa indústria de produto digital e tudo que a rodeia. E hoje temos um convidado muito especial aqui, Billy Garcia, que vai nos trazer tudo que vem acontecendo das novidades sobre inteligência artificial e como isso impacta a produção do que a gente faz realmente, os avanços tecnológicos, o que está vindo por aí. Eu, quando fiz a conversa inicial com ele para entender o que dava para trazer para falar, eu falei com ele assim, pô, Billy, mas assim, eu acho que fazer mesmo, substituir, ainda demora um pouco. Ele falou, não demora tanto assim, a coisa está chegando aí. E o Billy é um cara que trabalha com isso há muito tempo. Ele é um programador que aprendeu sozinho, né, um autodidata, e que também faz jogos e trabalha e estuda no MIT, é alumni do MIT. O cara tem, quando ele começa a deslindar a ficha corrida dele, é uma coisa bastante impressionante. Enfim, eu acho que vai ser muito legal para todos nós aqui. Espero que a gente não termine esse nosso encontro aqui morrendo de medo, né? A gente termine aqui inspirado, com vontade de participar e de fazer essas coisas e não de se esconder embaixo da cama. Então, Billy, por favor, nos leve para esse futuro que espero que não seja distópico. Vamos lá, estamos em suas mãos. Bem-vindo. Boa noite, vocês me escutam? Escutamos. Tá, porque tem um botãozinho aqui, eu sou péssimo com tecnologia, na verdade. Eu tenho um botãozinho que eu clico e aí eu falo, e se eu desclico, aparece os áudios da minha apresentação. Então, já que eu estou falando e vocês escutando, muito obrigado pelo convite. Tá? Eu tenho bastante material que eu selecionei, assim, eu quero dar um contexto um pouco de algumas coisas que o Miguel comentou agora, e alguns ganchos que eu vi o pessoal comentando aqui entre si, enquanto a gente esperava o resto da turma entrar. Então, não tem algumas coisas, tem alguns ganchos aí para fazer. Deixa eu me apresentar um pouco. Eu não sou muito de egotrip, se vocês quiserem ver, é formado aqui ou acolá, e tem um LinkedIn para isso, então meu rolê é bem focado, e eu acho que acaba que as pessoas me conhecem mais por isso, assim, que eu consigo tangibilizar coisas de tecnologia que são supostamente complexas de uma maneira bem simples. E hoje, o papo que eu quero trazer aqui é um pouco sobre o nascimento dessa era da AI. Não é a primeira vez que AI está na moda. Se vocês puxarem da memória de vocês vão lembrar que já teve um episódio onde o hype de inteligência artificial surgiu com o surgimento do Watson da IBM. Então a gente já passou por isso. Mesmo, e é muito estranho falar isso, porque para um nerd é estranho dizer assim, cara, olha só, a inteligência artificial está super na moda, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Mas isso vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Tá? Antes eu acho que mais do que falar de formação, assim, eu quero dividir um pouco dos rolês que eu fiz nos últimos anos. Eu originalmente venho da comunicação, eu fui diretor de criação de um monte de agência em lugares que vocês não conseguem sequer imaginar. Eu trabalhei, eu acho que praticamente todas as agências do Grupo Publicis, em todos os lugares onde ela inventou de fazer e muito cedo, eu acho que isso talvez dê um contexto um pouco de qual é o perfil desse profissional do futuro. É assim, eu sempre me vi como uma ponte, porque como eu vinha de comunicação, para a galera de comunicação eu era um super nerd, porque eu já programava em Assembly, eu já estava conectado ao digital. E para a galera do nerd de fato, que eu me relacionava, eu era super descolado porque eu era da comunicação. Então, sempre me pareceu que ficar transitando entre esses dois campos, né, humanas e exatas, sempre foi o meu rolê, eu sempre fui essa ponte, e aí com o passar dos anos eu comecei a entender algumas coisas. AI, deixa eu desligar aqui, AI está tomando, nos últimos anos, assim, talvez a gente não consiga imaginar o quanto, se a gente parar para pensar, certamente a gente consegue perceber, mas assim, acho que de pronto a gente não pensa muito sobre isso, que os algoritmos, eles já decidem coisas sobre a gente, eles já nos sugerem coisas. Então, assim, eles já nos tocam, por assim dizer.
E aí, nesse contexto, a inteligência artificial, por si, ela deixa de ser exatas. Porque se lá no final ela toca num ser humano, e agora conversacionalmente, mano, ela é humanas. Então, carece das duas interfaces. Né? Carece de você ter uma percepção da tecnologia, enquanto dado, enquanto modelo, enquanto o que for, né, na sua forma, mas também entender que cada vez mais se trata de uma relação com o ser humano. E aí, quando eu entendi isso, eu fui numa empresa chamada Zendia, mandei um e-mail para o CEO, dizendo, cara, olha só, eu acho que nesse momento a inteligência artificial ela precisa de uma visão de comunicação, ela precisa de uma visão de UX, ela precisa de uma visão de como eu falo lá no final. E aí o cara me contratou. Aí eu comecei a fazer canvas, comecei a trazer um pouco dessa linguagem que a gente tem na comunicação, no marketing, algumas coisas que a gente, né, tanto de ferramenta como de artefato, como de modelo, como de processo, para dentro da tecnologia. Aí eu fiquei alguns anos como evangelista conversacional, nesse meio, na real, assim, só pegando também o gancho do que Ian falou, eu tinha muito medo de envelhecer na comunicação, aí eu tirei um ano sabático e disse assim, cara, eu vou aprender inteligência, na real, assim, o que eu vou aprender? Aí eu disse, inteligência artificial é bacana, porque eu já tinha um pouco de medo da tecnologia, e isso nos leva também a algumas coisas que eu vou tocar aqui a respeito de como é fácil hoje você manipular esse tipo de coisa, usar essas ferramentas, porque conceitualmente, aí depois de novo, eu vou esmiuçar um pouco mais isso, mas hoje a gente tem alguns processos chamados, que são conceitos, na verdade, code, low code e no code. Então hoje a gente consegue usar, inclusive, muitas dessas ferramentas de inteligência artificial sem precisar saber código. O que me dá mais certeza que as ferramentas tecnológicas estão com uma visão do ser humano normal, da pessoa não programadora, não desenvolvedora, que elas estão começando a simplificar para empoderar o cara e a pessoa que não conhece isso. Então, assim, a tecnologia vem se moldando ao usuário. Dali, eu fui ser head de AI conversacional. Então, assim, nessa época aqui na NAMA, a gente criou, de fato, ainda com a GPT-2, a antecessora do GPT-3, ainda na época, uma inteligência artificial que falava em português. Então, assim, todos os outros rolês que eu fui fazendo, todos eles estavam conectados com a inteligência artificial, mas numa perspectiva humana. E é isso que hoje eu trouxe para vocês. E é nessa perspectiva que eu quero manter a gente. Tá? Hoje, eu tenho uma empresa, uma startup chamada Frente AI. Eu selecionei aqui algumas coisas que a gente faz, eu trouxe dois cases só para vocês entenderem, assim, para não ficar muito no ar, assim, a inteligência artificial, saca, assim, para não ficar... que é do cotidiano, no fim, tá? Eu sou professor do Instituto Europeu de Design e eu ensino, vai ser o segundo ano agora que eu ensino inteligência artificial para o ensino médio, que é um desafio muito massa. A gente cria jogos e ao criar jogos muito parecidos com RPG, né, jogos de voz para Alexa e tal, esse aqui que está atrás de mim é um dos jogos que a gente usa em aula, então eu crio os jogos, publico, e aí eu trago isso como uma maneira bem lúdica. Só que quando a galerinha sai do curso sabendo fazer joguinho, o que na verdade eles sabem fazer é usar a inteligência artificial. E aquele primeiro medo de não sei, que afasta uma galera que poderia estar trabalhando com isso, que poderia estar trazendo luz para o laboratório, deixa de trabalhar. Essa galerinha não vai. Porque o medo, que é o que afasta, já não existe. Então, esse aí sou eu, as paradinhas que eu faço, as paradinhas que o estúdio já fez. Então, a gente atende alguns clientes bem emblemáticos, assim, às vezes através de agência, às vezes através da nossa própria network, e sempre muito conectado ao mesmo porquê, que é pensar em experiência de consumo, né? Pensar em como o usuário, como o usuário tem uma jornada que se facilita por alguma tecnologia emergente. Porque, no fim, é sobre isso. Assim, cara, quem contrata a gente, ele se encanta com algumas coisas que eu mostrei para Miguel e que nem estão aqui,
como algoritmos que simulam a voz de pessoas que já morreram, artistas que já morreram. A gente fez isso há alguns anos atrás. Então, essas tecnologias, elas já estão aqui fazem uma cota. Agora é que elas se popularizaram de novo e tem também um porquê. Então, hoje, a frente, ela atua com ações de Alexa, com disponibilidade de atendimento, e eu trouxe esses dois primeiros aqui só para mostrar para vocês como é que a gente usa a inteligência artificial assim, no dia a dia, para pegar dinheiro que está na mesa, como negócio. A gente faz análise sentimental, e análise sentimental nada mais é do que ranquear palavras e perspectivas que geram moods, e a partir disso geram gatilhos. Então a gente faz alguns robôs que eles analisam o nível de estresse, por exemplo, que um cliente está, e ele automaticamente passa para a ouvidoria, ele automaticamente passa, quando é o caso de um robô de atendimento, para um ser humano que vai dar continuidade àquele atendimento. Chatbot, então assim, a gente faz uns algoritmos muito loucos, mas acaba vendendo chatbot para caramba, porque ainda que um commodity, ainda tem muito dinheiro na mesa. Né? Se a gente pensa, por exemplo, em chatbot de abandono de carrinho, de venda de um e-commerce qualquer, ele morre num carrinho abandonado. Então, assim, coisas que você resolve com chatbot que estão na mesa e que podem ser muito baratas de solucionar. A gente também cria, com algoritmo e com desenvolvimento, prédios e casas que conversam com as pessoas, jogos, visão computacional, AI, API, fine tuning de ChatGPT, e a gente vai ver agora algumas coisas disso aí para a gente não ficar se perdendo no momento. Eu trouxe dois cases, um case de marketing que a gente fez inteiro aqui no estúdio, desde ilustração, a conversa, a gravação, que é um projeto para o Itaú, que ele é um projeto de marketing, mas eu acho que tem uma coisa muito bacana aqui para a gente colocar, que é o seguinte: esse projeto ele é um contador de história, né, só para resumir. A criança chega na sua Alexa, no seu Google Assistant, na época, e explica, né, para a Leia, essa personagemzinha aqui, algum tema que a criança gosta. E aí a Leia vai achar uma historinha dos livros que ela tem e vai contar a historinha para a criança. É uma contadora de história. Né? Peraí. Aqui eu consigo botar o som para vocês. Peraí. Meu Amigo Robô. Escrito por Giselda Laporta Nicoleles. Ilustrado por Dica Araújo. Luiz é um artesão. Ele trabalha com os mais variados materiais: madeira, ferro, alumínio, e tem ferramentas de todos os tipos. Meu amigo um investimento pífio, né, que ainda tem que ainda é muito sedutor. Quando a gente começa a falar de inteligência artificial, o uso dela, ainda que seja muito barato, ela sempre gera um retorno, seja de mídia espontânea, seja, sim, usar inteligência artificial ainda é, mesmo do ponto de vista de performance, é ok, mas ainda do ponto de vista de marketing é muito bacana. Tá? Deixa eu passar aqui outra coisa. Aqui é um outro case nosso também que, usando inteligência artificial para negócio. Tá? Depois eu passo o link para vocês, e a gente tem, cara, eu já mostrei para Miguel algumas dezenas de cases utilizando inteligência artificial, mas eu quero falar um pouco mais sobre uma inteligência artificial em específico, que a gente está falando de ChatGPT. Então, primeiro, só vou dar esse casozinho aqui também, que é um caso de inteligência artificial para atendimento de cliente. E de novo, tem muita coisa que é commodity, mas que soluciona coisa que tem grana na mesa. Então, hoje, uma das dores de, 90% dos nossos clientes ainda é atendimento de primeiro nível. E aí, para botar bem a coisa no chão, né, porque a gente fala de inteligência artificial, parece que a gente está falando de uma coisa muito distante, que é caro pra cacete, que é proibitivo, dependendo do tamanho de empresa que eu tenho. E não é uma verdade, isso é uma falácia. Então, esse aqui é um caso onde a gente soluciona uma segunda via de boleto usando NLP, e o que a gente está fazendo aqui é Dialogflow Tool. Então, a gente usa o serviço da Amazon, né, da cloud deles,
E a gente consegue resolver problemas que são bem doloridos, como, por exemplo, que é o caso aqui, uma segunda via de boleto, em 1 minuto e meio. Eu vou pedir para vocês que eventualmente conhecem um pouco mais da técnica, né, ou tem alguma experiência infeliz aí com chatbot de voz, e atentem o nível de abstração que a gente conseguiu com esse robô aqui. Porque o meu usuário, e isso é um dos gargalos, ele consegue falar números da maneira que ele quiser, do tipo de casa decimal que ele quiser, inclusive chamando 6 de meia dúzia, que é uma coisa que é virtualmente não, assim, mas habitualmente a gente não vê isso funcionando dessa maneira. Uma das coisas que a gente faz aqui no estúdio, talvez seja a grande marca do que a gente faz, é que a gente consegue entregar jornadas tremendamente humanizadas. Então, eu vou rodar aqui para vocês darem uma... Olá, sou assistente virtual da Telesul e estou aqui para te ajudar. Fala para mim, do que você precisa hoje? Oi, tava precisando pagar uma segunda via de boleto, que tá para vencer, por favor. Ok, vou gerar uma segunda via do seu último boleto. Para isso, preciso que você me passe o número do seu CPF ou da sua conta. Qual dos dois você pode me fornecer agora? Eu acho que eu vou informar meu CPF. Você consegue pegar por ele? Legal. Agora me diga o número do seu CPF, por favor. Me passa apenas os números, sem os separadores. 780-558-930. Feito. Achei aqui o seu boleto. Como você prefere recebê-lo? Por aqui mesmo, por SMS ou por e-mail? Você pode me mandar por SMS, por gentileza? Tá bem. Me confirma o número do telefone que irá receber o SMS. Com DDD, por favor. Tá, o número é 11 9773 42567. Perfeito. Acabei de enviar sua conta por SMS. Posso te ajudar em mais alguma coisa? Ah, perfeito, já recebi aqui. Não preciso de mais nada não, obrigado, viu? Obrigada por falar com a Telesul. Um bom dia para você. Quem tem empresa sabe e precisa atender, né, um número massivo de clientes e de maneira eventualmente personalizada para cada um deles. Tem no NLP hoje essa possibilidade de construir isso de maneira muito barata, escalar o seu serviço de 24 horas por 7 dias da semana. E a gente vem trabalhando em outras coisas também, como, por exemplo, previsão de churn, a partir de modelos criados com Python. Então, assim, coisas que a gente vem fazendo há muitos anos, por consequência dessa popularização da inteligência artificial, a gente começa a ter alguma facilidade para explicar. Os nossos clientes começam a vir e já entendendo um pouco do que esperar. As regras de comunicação da URA subiu muito, cara. E esse tipo de relação, Eduardo, esse tipo de experiência, hoje a gente já consegue transferir ela para uma URA tranquilamente, porque a plataforma que a gente usa serve para ambas as coisas. Continuando aqui. E aí, assim, de novo, é a minha área de interesse, né? Eu venho mapeando o que a gente acha, o que a gente espera disso no mercado brasileiro há alguns anos, tá? Eu realmente estou muito atento a isso. Já em 2019, que foi a última vez que eu palestrei, aliás, em 2018, que foi, acho que a última vez que eu palestrei no RD Summit, tinha essa pesquisa numa parede ali, que a galera pegava o adesivinho e colava na tendência que eles achavam que ia bombar mais em 2019. Cara, eu cheguei a trazer a foto aqui. Isso aqui é a primeira hora do evento. Quem sabe, né, esse evento chega a passar 20 mil pessoas. No mesmo dia, a gente já não conseguia ler ali inteligência artificial, porque era de fato a aposta das pessoas antes desse hype. Então, a gente, de uma maneira geral, os profissionais, eles não estão muito, assim, de marketing, de vendas, do que for. A galera não está muito atrás. Ainda tem muito eco do que essas inteligências artificiais elas fazem, o que elas possibilitam, e mesmo essas mais antigas, assim, né, como o próprio Python, elas já estão aqui há muito tempo. Né? O que popularizou elas foi a possibilidade de a gente ter isso numa API, como tinha no Watson, e por isso ele brilhou, e como tem agora na GPT, e por isso que ela está popularizando o mercado inteiro. Quando a gente começa a falar de voz, né, dessa experiência de falar com as máquinas,
E falar com as máquinas também, aí, nesse caso, está dentro do escopo das coisas que a gente faz. Ela também pode ser através da escrita, não só da fala, é uma das manifestações. Ou, se parar para ver, não existe fala, né? É só o que a gente chama de TTS e STT, né? A transformação do texto para uma voz e o contrário. Então, é uma tecnologia bem infantil, na verdade, assim. Mas o fato é, além desses dados que vocês estão vendo na tela, aqui tem um outro dado que eu acho que talvez ele ilustre mais ainda o quanto a gente está imerso hoje na voz. Quase 50% das buscas do Google Brasil são feitas por voz. E aí a gente começa a entrar num outro meandro, que é, será que o meu SEO eu estou fazendo da maneira certa? Será que eu estou prevendo canais de voz no SEO? Porque se eu não estou prevendo, supostamente, se eu tenho 50% de acesso do Google Brasil via voz, então eu estou perdendo uma fatia de gente aí, eu estou gastando uma grana de SEO e não estou alcançando todo o meu público. Então, assim, hoje a gente já começa a ver que, e isso é um padrão, né? A tecnologia, ela anda na medida que a gente precise culturalmente de coisas novas. Até um tempo atrás. Então, hoje a tecnologia, ela já anda mais rápido do que a gente necessita de coisas. Tá? E a lei de Moore, que até pouco tempo atrás ela media a nossa, dobrava a nossa capacidade de processamento, de construção de hardware a cada 2 anos, hoje a cada 6 meses. Então, assim, isso traz também uma série de questões até filosóficas para a gente se questionar. Continuando aqui. Quando a gente fala e aí, só para contextualizar um pouco assim, o problema da galera que trabalha como conversacional, que é o que essas plataformas são, né? Elas são conversacionais. A partir de um texto, de uma descrição de prompt, eu busco coisas. A gente fala muito, né, do engenheiro de prompt, e aí eu trouxe isso aqui, porque isso aqui talvez ilustre algumas coisas, quer ver? A comunicação, a natureza de uma comunicação efetiva, de eu olhar para Miguel e falar com ele, o sucesso dessa comunicação é muito pouco conectado à palavra. Né? A palavra, de fato, ela é 7% só, representa em torno de, e não é também, é uma métrica, também conceito, meio parecido com aquelas 10 mil horas, que não é exatamente 10 mil horas, mas aqui é muito parecido, que a palavra ela representa 7% de uma comunicação efetiva. Né? Muito está ligado ao tom de voz que eu falo, a minha expressão facial, de alguém me perguntar, tá tudo bem? Tudo bem. Cara, claramente não está tudo bem, mas a minha palavra fala uma coisa que o meu rosto diz que não. Então, assim, essas prosódias que a gente chama, elas são mais responsáveis pela comunicação do que a palavra escrita. E aí, nesse sentido, começa a ter uma explicação do porquê talvez eu explique a mesma coisa para uma ferramenta de inteligência artificial através de um prompt, e Miguel explique a mesma coisa, a gente tem as outputs diferentes dessas tecnologias novas, dessas AIs novas, como é o Midjourney, por exemplo, porque a explicação e a palavra ela é pouco para explicar um conceito. Então, dito isso tudo, aqui do nosso lado de tecnologia existe uma preocupação muito grande de tentar entender, extrair intenções dos usuários a partir da palavra pura. E isso também se transfere lá para o outro lado, porque agora o usuário também se manifesta através da palavra pura. Então, hoje, os nossos problemas de UX, digamos assim, que a gente tem o tempo inteiro aqui no estúdio, porque de fato o que a gente faz é conteúdo, dentro de uma máquina que você tem uma interface invisível que pode conversar. No fim, é sobre uma manifestação nova de conteúdo. Criar isso, baseado só em palavra, também tem uma preocupação de como o usuário vai se expressar do outro lado, e isso às vezes gera um erro, e o erro não é nosso. Então, assim, a palavra, de fato, é a interface do momento, tanto para input quanto output. Daí o ChatGPT, que funciona baseado nisso, né, em prompts que eu insiro e em prompts que eu recebo. Já que a gente está falando sobre isso, e parte do convite que Miguel me fez era orientado a falar um pouco de ChatGPT, porque, querendo ou não, cara, todo mundo já ouviu sobre o Watson, como o Watson prometia coisas que ele entregou de fato, boa parte delas. Mas, cara, abrir o jornal é sobre ChatGPT, né? E aí, no fim, eu assumo que a gente precisa falar um pouco sobre isso.
o ChatGPT, ele é uma manifestação, né, uma parte, uma maneira de acessar um modelo que já está aí há um tempão, que é o GPT-3, né, que é o sucessor da GPT-2, sucessor da GPT-1. O GPT-3 nem foi lançado integralmente porque existia uma preocupação de a gente mudar a maneira com que a verdade era entendida. Cara, nem lançaram todo, a gente já tem um monte de fake news criadas ali, a gente tem deepfake para todo lado, então assim, talvez eles estivessem certos. Fato é, essas inteligências artificiais, como é a GPT, elas funcionam baseadas em como é que eu posso explicar? Em probabilidade, digamos assim. Eu tenho, no caso da GPT, né, da GPT-3, eu tenho 175 bilhões de variáveis, cada uma dessas variáveis ela é composta por 2.048 palavras, então dentro desse campo, a GPT escreve uma palavra e procura dentro dessas outras 2.048, e aí agora com contexto, e isso foi uma dos grandes avanços dessas tecnologias, que é ter o contexto, tá? Então assim, ele vê ele naquelas palavras e diz, caraca, essa aqui faz sentido porque eu estou construindo, qual é essa? Então ele vai, por exemplo, ser muito eficiente em completar uma sentença do tipo, abrir a gaiola e o passarinho voou, porque a lógica dessa... Não vai dizer o passarinho virou um copo de Toddy, provavelmente não. Então, assim, é muito de contexto. E é por isso que ela alucina, e é por isso que a gente tem, e é por isso que é uma inteligência artificial que hoje ela é fantástica, mas um pouco burra. E aí, ela alucina, né? Então, assim, a gente tem feito testes aqui, a gente está com um projeto para uma empresa que nos contratou para um psicoterapeuta virtual, né, que é um primeiro nível de atendimento para pessoas que estão precisando de ajuda psicológica. Os testes que a gente fez, todos os testes, a partir do terceiro prompt de conversa entre usuário e interface, o final das sentenças ele começa a juntar as palavras e depois começa a misturar as palavras, aí eu continuo conversando, ele vai aumentando a massa de erro dentro de cada parágrafo. Então, assim, ele alucina. Tem coisas que talvez que sejam criativas, que sejam mais subjetivas, que ela funciona muito bem, como o Midjourney funciona muito bem, gerando imagens que você mais ou menos tem uma maneira de guiar ali. E não tem, mas basicamente elas alucinam por conta disso. O modelo, né, esses modelos de LLMs, que são esses modelos que a gente consegue tratar um monte de conteúdo, eles têm as suas falhas, mas eu convido vocês a pensar no seguinte, esse caso aqui, tudo bem ele errar, porque, caraca, mano, é como um cachorro falante, foda-se que o cachorro fala, só o fato de ele falar já é um grande ganho, e ele falar coisas que na sua grande maioria fazem todo sentido, porque ele tem uma base de informação muito grande. Para todas as coisas não serve. A gente mesmo aqui está com o caso de um cliente de banco que queria usar o ChatGPT como uma ação de marketing para conversar com os clientes deles através de um canal de WhatsApp. Eu não posso fazer isso, porque eventualmente ele alucina. A gente está usando o Watson. Então, assim, hoje a gente já tem um conhecimento do tipo de ferramenta, para que natureza ela serve, a mais ou menos indicar onde bota nos serviços e nos produtos e nos projetos que a gente se envolve aqui. Dando um outro bit ali, que é o item 3, que eu acho que ele é importantíssimo. Pela primeira vez, a gente consegue falar com uma inteligência artificial com contexto. Ela guarda a informação anterior e ela fala dentro daquele mesmo contexto. Isso é um avanço gigantesco. De novo, não é como um cachorro falante. A capacidade de ele falar é que já deveria estar nos surpreendendo, nos maravilhando. O fato de ele errar, cara, a gente foi lançado há pouquíssimos meses. Alguns problemas a gente não vai ter no próximo ano. O item 4 ali, que eu acho que é bem bacana de endereçar para a galera que desenvolve. E para a galera que não desenvolve, mas tem interesse em poder utilizar essas ferramentas. Eu tenho comigo
e eu tenho conversado com pessoas que não acreditam nisso e tentado convencer elas, e tenho convencido elas de seguinte: eu tenho 50 anos, eu me lembro de o meu pai me falando assim, mano, você tem que fazer o bagulho da datilografia, você nunca mais vai ficar desempregado, sacou? Fez datilografia, se arrebenta no mercado. Mas ele também era um cara que mandava eu fazer concurso, sacou? Óbvio que eu nunca passei num concurso, que eu era idiota demais, mas ele era a máquina de escrever, e eu me lembro ainda na minha adolescência, que depois era o inglês. Mano, você não falou inglês, fudeu, mano. Você não vai ter lugar no mercado de trabalho, porque é o mínimo, é uma segunda língua. Ainda persiste muito isso. Depois eu me lembro que também teve uma época que era você falar chinês, também faz todo sentido, né? O mundo tá voltado, né, para o Oriente, e o Oriente voltado para o mundo pela primeira vez. E agora é programação. É inevitável que os nossos filhos vão precisar ter o mínimo de conhecimento, como a gente tinha dessas outras skills, de entender o mínimo dessas ferramentas que elas vão inevitavelmente usar no futuro. A inteligência artificial é tipo o gênio da lâmpada, sacou? Ele não vai voltar para a lâmpada. A gente não vai deixar... Billy, desculpa, posso perguntar agora, é a Nina, ou você quer que eu pergunte no final? Eu quero que vocês façam o que quiserem. Tá todo mundo muito calado, eu tô até aqui meio constrangida de te interromper. Billy, deixa eu te fazer uma pergunta. A inteligência artificial, qual é a base de alimentação dela de informação? Você tem como direcionar, você tem como limitar, você tem como dizer a ela somente você vai estudar isso, ou ela pega tudo que está na rede e é assim que ela aprende? Como é que funciona? Essa AI, especificamente, ela tem uma base de dados enorme até 2021. São informações que você consegue... Eu estou falando do ChatGPT especificamente. Tá? Que é o ChatGPT, tá? Especificamente. Ela não está na internet. Ela bebe de uma base de informação. O fato é, o ChatGPT, do jeito que a gente usa, entrando lá e fazendo pergunta, escreve o texto para mim, não sei o quê, é exatamente a relação que um usuário tem de ficar olhando e babando numa vitrine. Porque a ferramenta não é isso. A ferramenta é um modelo, que você pode pegar aquele modelo, alimentar com uma base de informações sua, conectado ou não na internet, e esse modelo vai fazer o que ele faz no conteúdo, nessa base de informação que ele bebe, no seu conteúdo. Então, assim, a ferramenta, de fato, é o modelo que você aplica na sua base de informações, na sua base de dados. Né, nos seus então, você direciona. Então, você direciona. No caso, o ChatGPT, ele pegou a internet. Foi isso. O ChatGPT, ele pegou tudo que está na rede para o bem e para o mal, né? 175 bilhões de tokens que representam 2.048 palavras cada um. Tá, obrigada. Coisa pra cacete, saca? Mas ainda é um monte de coisas sobre um monte de temas. É natural que, da natureza das perguntas dos usuários, ele vai se perder, porque não é até 2021 sobre especificamente um assunto. Ele não é especialista, ele é um generalista, por isso, inclusive, que ele erra. Mas aqui, voltando, ó. E podem parar, galera. A Nina já me conhece de outros rolês. Mano, pode parar, eu tô aqui para bater papo, eu tenho tempo até 10 horas da noite, mas se vocês quiserem bater papo, sacou? E aí, mas eu vou continuar aqui, ó. Futuro dos desenvolvedores. Cara, esses conceitos de no-code e low-code, eu tenho uma galera que é desenvolvedora que olha, grandes merda. Mas pensa comigo, ó. O cara que sabe, a pessoa desenvolvedora, ela entrega um produto para um tipo de empresa, para um tipo de sujeito. O low-code e o no-code é a capacidade que a gente tem aqui como estúdio, por exemplo, de gerar sistemas muito rapidamente. E quem é o nosso usuário final? É a startup, é o empreendedor. Então, a gente consegue fazer as coisas muito rápidas. Dito isso, o futuro do desenvolvedor, considerando que muita coisa é prompt, considerando que muita coisa é ligar quadrinho no outro e você tem um sistema, esse cara que hoje desenvolve, ele vai ser cada vez mais parecido com um PMO, um dono de um head de produto, sabe? Porque
Que bacana que tem gente que sabe ainda codar, eu acho importantíssimo, sempre vai ter espaço para isso, porque os sistemas que não usam código precisam ser codados por alguém, então sempre vai ter espaço, mas é um fato e é uma tendência brutal que a gente vê. Né? A gente está dentro das comunidades, vendo as plataformas que saem e tal, é brutal. Cada vez mais as interfaces estão se simplificando para que o usuário comum esteja empoderado de fazer os seus sistemas rodarem, de criar POCs, de fazer as coisas acontecerem sem ter um conhecimento prévio nenhum de tecnologia. Ou seja, cada vez mais essas ferramentas estão migrando para o indivíduo não programador também. De novo, não existe algo que mate uma coisa, mas que modifica ela, e aqui a gente está vendo claramente algumas coisas nesse sentido. Item 5, né? O ChatGPT, o Watson, né? É o modelo correto, né? O Python, eu sou um SaaS, eu tenho cliente por assinatura, eu consigo fazer uma previsão de quem vai sair daqui a 3 meses? Pode, a gente já faz isso há alguns anos. Então, qual é o modelo correto? Ainda é uma pergunta. Né? Às vezes, tem algumas respostas que a gente precisa ter antes disso, e a gente eu trouxe algumas maneiras de a gente tentar entender como isso funciona ainda hoje. Tá? Ainda nessa década, a gente vai ter algumas AIs capazes de simular a cognição humana. O que eu quero dizer com isso? Que em pouquíssimo tempo, a gente já vai ter que se preocupar com algumas coisas que até aqui eram preocupações de ficção científica. Obsolescência das profissões, alteração das profissões. Aquele meme que diz assim, você não vai perder o seu emprego para uma AI, mas para alguém que sabe usá-lo, é real. De novo, o mundo não está ficando menos tecnológico, saca? A tecnologia não está retrocedendo, ela não vai retroceder. Porque é da natureza do hardware, por exemplo, ser menor e cada vez mais barato. Quer ver uma coisa? Eu vejo uma galera dizendo, esse negócio de realidade virtual, isso ainda vai funcionar? Por que é que vai dar com um óculos desse na rua? Que idiotice. Cara, se você parar para entender que o hardware é da natureza histórica dele, diminuir e ficar mais barato, diminuir e ficar mais barato, diminuir e ficar mais barato. Claro que a gente, eventualmente, no meio desse caminho, aí invade alguns países pobres para roubar material de construção desses chips e coisas assim, mas é inevitável que isso aqui, vai ficar desse tamanho. Isso vai acontecer, não é daqui a 20 anos, não existe mais 20 anos, não existe mais 10 anos, as coisas hoje contam em menos tempo. A tecnologia é mais rápida do que a gente pode prever e do que a gente pode circunstancialmente guiar ou segurar. Então, assim, a tecnologia ela vai acelerar mais, vai baratear mais o custo de algumas coisas que a gente está vendo. E, cara, é um mundo capitalista. O nego consegue botar um robô a atender um ser humano, ele vai fazendo, cara, porque é mais barato e a longo prazo, como negócio, é mais sustentável. Então, esse tipo de... Cada chatbot que sai aqui do estúdio, eu tenho a consciência que ele representa uma pessoa que deixou de... Se não foi despedida, um cargo que deixou de existir. Porque os meus robôs fazem o que um ser humano faz, uma performance melhor. É indiscutível. Então, esse tipo de coisa, que talvez fique muito longe da galera que não está trabalhando dia a dia nisso, ele é um fato, ele é um cotidiano. Cada robô que sai daqui, ele deixa de criar um cargo com uma pessoa. Isso em 2023. Meu amor, 2030 é logo ali, sacou? A gente vai olhar nos próximos 10 anos, a gente vai olhar para agora e não vai reconhecer o mundo que a gente vive. Eu venho dizendo isso há um tempão, e isso é um fato. Então... se a gente não entrar na Terceira Guerra Mundial agora, né, Billy? Cara, eu não sei. Eu acho que esse medo a gente vem alimentando há um tempo grande demais e ele nunca se mostrou historicamente, apesar das guerras, assim, ele nunca se mostrou uma coisa plausível de acontecer, né? É mad, ninguém toca uma bomba no outro porque vai morrer junto.
Mas eu acho que a gente devia ter preocupações bastante sérias a respeito de como a gente está utilizando a inteligência artificial e de como algumas tecnologias emergentes vão. Eu já falei isso com você, inclusive, de como algumas preocupações a gente não está preparado para ter. Vou falar aqui rapidão, que é um parênteses, cara, tem um material para caralho para apresentar aqui, mas, ó, você segura a onda aí. Quer ver, ó, eu fico torcendo, Nina já ouviu falar isso, eu fico torcendo para que, eu tenho uma filha de 8 anos, que hoje ganhou graduação, inclusive no jiu-jitsu, surfa e tal, eu torço para que a adolescência dela eu tenha problemas com drogas. Tomara que as leves, tipo um baseadinho e tal. Por quê? Porque isso eu sei lidar. Porque isso está no meu cotidiano. Isso eu sei aconselhar. Isso eu posso dizer, mano, fuma o seu, mano, tá sussa. Só não ultrapassa esses limites e aqueles limites. Eu sempre vou ser muito honesto com a minha filha, porque eu devo essa honestidade a ela. Eu amo e eu celebro. Então, assim, porque talvez algumas preocupações a gente não esteja preparado para lidar com os nossos filhos. Quer um exemplo? Transhumanismo. Em algum momento, os seus filhos talvez não vejam necessidade de ter um corpo físico, eles podem estar na nuvem, como uma AI. Essa discussão a gente vai ter. Então, eu não preciso do corpo, então eu posso morrer? Então, assim, tem coisas que a gente vai inevitavelmente ter que conversar com os mais novos num mundo que está surgindo, que é distópico para a gente. Como eu explico isso para eles? Billy, eu acho que você tem um problema com a sua filha até muito mais premente do que esse, que é o quanto esse excesso de tecnologia, por exemplo, de um TikTok, está destruindo as pessoas, está destruindo as crianças. Mano, então deixa eu lhe falar. Você sabe que a Aurora é minha experiência, né? Você sabe, a Aurora tem cartão de crédito, ela tem os rolês dela desde muito cedo. Então, ela é de fato a minha experiência. Mano, eu fui na escola para bater um papo com os professores. Veja que loucura. A minha filha, e aí eu e a minha esposa, a gente é muito, né, a gente mora no interiorzão, cara, mora numa praia, sacou? Então a gente tem muito tempo para cuidar da nossa família e estar atento às pessoas que a gente ama. A gente conseguiu perceber na minha filha de 8 anos que todas as comunicações que ela tinha com a gente, elas se limitavam à concepção e conceitos de 15 segundos. 15 segundos, cara, é um TikTok. Ela estava falando conosco e conceitualmente fazendo Nós vamos conversar sobre isso depois, porque a neurociência tem umas coisas que são apavorantes. O cérebro está sendo impactado. Se uma maneira mais fácil de se comunicar, o ser humano é preguiçoso, você vai para ali. Então, assim, você começa a criar uma cultura de falar errado, de falar pouco, de diminuir ao básico, de ser rasteiro. É um dos problemas dessa galera. Então, assim, a gente tem problemas muito sérios para lidar e a AI não vai melhorar isso. Então, deixa eu continuar aqui. Então, a gente vai ter... Só um ponto, Billy. A gente tem alguns comentários aqui no chat. Acho que vale dar uma olhadinha. Tem uma pergunta do Jax, que é sobre o GPT-3, né? E tem um comentário aqui da Esther também, sobre como a gente se relaciona com essas coisas, assim como também do Nelson. Se puder dar uma olhadinha depois. Não, cara, parem e coloquem a parada. É mais fácil, porque eu não leio o chat aqui, cara. Deixa eu ver aqui. O que tem aqui? Aí, ó. Cara, o filme Her, ali para que Gustavo Gil falou, já é real, tá? É que o Oriente parece outro planeta pra gente, mas nego já se casa com robô há décadas lá, saca? Tem alguns romances... Muito porque eles são shintoístas, né? E são animistas, então eles conseguem ver alma em pedra, em árvore, em robô, né? Tem o pós-nihilismo vai ferrar a cabeça do ocidental, cara. Pode escrever isso aí. Mas é o que eu estava falando do Her, na verdade, era a naturalidade com que ele conversava e solicitava coisas para a realidade virtual, né? Que era a Scarlett Johansson. Tipo, olha, faz para mim o pedido de uma passagem aérea, que eu preciso ir para Nova York, compra passagem para mim, o melhor... E ela fazia tudo isso e já voltava assim, eu aproveitei e vi também que você... precisa pagar uma conta X, eu já vou pagar para você e tal, entendeu? Esse tipo de naturalidade. Até um tempo atrás, até pouquíssimo tempo atrás, isso era fantasia. Hoje, quando a gente tem uma AI que tem um contexto, tudo isso